Bom, pessoal, boa noite. Eu vou dar início aqui aos nossos trabalhos. A gente está em mais um encontro do Marias. Quem vai apresentar a nossa autora é a Maria Cecília. Maria Cecília, ficou ótimo isso. É a nossa Maria, querida Cecília. A autora de hoje, né, é a Laila Abulugot. Eu acho que a gente está numa caminhada aí para pensar, né, o Sul Global e trazendo autoras do Sul Global para pensar o gênero e o feminismo nas relações internacionais. Eu peço para quem tiver no grupo de estudos, né, e quiser a presença para ser registrada, para colocar o nome no chat, tá? Para a gente depois controlar direitinho. E acho que é isso. Eu estou fazendo essa apresentação, mas quem vai fazer a mediação é a Mariana. E a Cecília, pelo que eu entendi, ela vai falar, né, primeiro, e no final a gente vai abrir esse espaço para debate, né? Então, Cecília, você tem a palavra. E obrigada a todo mundo que está aqui, gente. 21 participantes. Gostei. Olá, boa noite. Eu vou compartilhar minha tela, então, que fiz uma apresentação para guiar um pouco esse momento inicial da apresentação dos textos, tá bom? Só um momento que eu preciso me lembrar como é que faz para compartilhar. Aqui. Peraí. Eu acho que deu certo, né? Bom, então eu peço desculpas porque eu tô meio escura aqui na imagem, mas acho que ainda dá para me escutar bem. A nossa autora de hoje é a Laila Abulugot. Ela é uma feminista, ela é uma pesquisadora palestino-americana, ela é uma antropóloga e ela estuda já há muitos anos a questão do Oriente Médio. Né? A palestra está como feminismo islâmico e etnografia feminista, porque eu acho que são dois aspectos muito importantes e interessantes da obra dela. Mas depois eu fiquei pensando, e talvez feminismo não seja bem a palavra para descrever esse artigo que eu coloquei, eu acho que é muito mais a questão de gênero e a questão das mulheres do que o feminismo islâmico propriamente, assim. Então, apresentando um pouco da autora para vocês, né? Eu cheguei até a divulgar uma conferência que ela deu. Ela nasceu em 1952 e ela é uma antropóloga palestino-americana. Ela é filha de um intelectual palestino e de uma socióloga americana. Ela nasceu e estudou nos Estados Unidos e ela tem doutorado em Harvard. E aí toda a pesquisa dela, ela é uma pesquisa em antropologia com utilização do método etnográfico e foi voltada para o mundo árabe com um longo trabalho de campo no Egito, em que ela passou um tempo convivendo com as tribos beduínas do Egito. E ela trabalha principalmente nesses textos com a questão de diferenças culturais. E aí, quando eu trago essa apresentação para vocês, eu acho que a primeira questão que vem à mente é, mas ela é uma pensadora do sul global? Ela pode se encaixar nesses termos? Porque a primeira coisa que a gente olha e pensa é que, bom, ela é, na verdade, uma americana, né? Ela se formou e ela estudou e ela pesquisa a partir de universidades americanas. E aí vem a primeira pergunta, a Laila ela pertence ao sul global ou ao sul norte, que é americano e europeu, né? Porque, na verdade, ela tem um lado que é palestino, é o lado paterno palestino e o lado americano e o lado materno americano, mas a formação dela nos Estados Unidos. E aí eu me pergunto, né? O que, na verdade, a gente pode colocar como uma pensadora do sul global? E como todas as autoras que a gente viu esse ano, a gente se propôs a questionar no Marias, são pensadoras que vêm desse sul global. E no caso da Laila, não. Ela é americana, mas ela tem esse braço palestino muito forte pro lado do pai. O pai dela é o Ibrahim, eu acho que Ibrahim, tenho mais certeza. Lugod, ele é palestino, nasceu lá, militou pela causa palestina, depois foi para os Estados Unidos, onde ele estudou e virou professor lá. Então, ela vem do mundo acadêmico, tanto de pai como de mãe, e ela caminha e flutua, como ela colocou nos textos, entre esses dois mundos, né? Entre esse mundo do outro e esse mundo do nós, entre esse mundo ocidental e esse mundo oriental. E aí a obra dela é tratada dentro de tudo isso. E além dela ser americana, ela também é uma professora da Universidade de Colômbia, que é uma universidade extremamente reconhecida
do norte, né? Mas o trabalho dela também tem uma grande circulação entre mulheres muçulmanas, entre o mundo árabe, e ela é considerada uma das vozes mais influentes sobre essa questão de gênero e Oriente Médio. Então, eu fico pensando, ela é ou não é do sul global? Embora ela tenha um lado que discuta essas questões, ela tem outro da formação. E aí, se a gente for parar para analisar um pouco, na verdade, as autoras que a gente vem trabalhando até aqui, elas também passaram por formação em universidades americanas. A Lugones, ela é argentina, mas ela foi muito cedo, ela foi cedo para os Estados Unidos, ela fez a formação lá. A Spivak, que é uma outra da referência do pensamento decolonial, essa questão de gênero, que a gente já leu no Marias no ano passado, ela é indiana, ela estudou na Índia, mas ela foi para os Estados Unidos e ela foi professora, e ela é professora em universidades americanas. Né? A Oyeronke, ela é nigeriana, ela leciona em universidade nigeriana, mas ela passou por uma universidade americana antes. Então, essas pensadoras do sul global, na verdade, elas têm essa formação que também passam por instituições de ensino superior. E aí, o que é que define como sendo sul global? É a temática de pesquisa, é a formação delas, é o lugar de nascimento, as experiências que elas tiveram. E aí, eu acho que esse é o primeiro questionamento que eu trago para esse grupo. Como que a gente pensa essas pensadoras? Porque parte do trabalho delas passa pela legitimação dessa ciência do norte, passa pela legitimação do trabalho dentro dessas instituições. Mas também não são todas, né? Se a gente for pensar, a Julieta Paredes, que veio para o nosso seminário no passado, que a gente leu, ela não passou por essas instituições, mas ela é uma pensadora do sul global. Então, pensar o que a gente pode colocar ou não dentro disso, e se necessariamente a gente precisa encaixar. E aí, pensar esse olhar da Laila, ele é o tempo todo perpassado mais por essa visão do norte do que para o entendimento do sul, de quem nasceu, cresceu, viveu e consegue entender e absorver melhor essa realidade. Aí eu acho que é o primeiro questionamento que eu trago sobre isso para o nosso debate. Certo? Além disso, ela também, eu acho que ela foge um pouco da nossa lógica, eu não sei como é que eu faço, porque ela é uma antropóloga, né? E a gente está acostumado a ler muito mulheres das ciências políticas, mulheres de relações internacionais, no meu caso, mulheres da história, mas a gente leu, acho que, na verdade, poucas antropólogas. E aí ela traz alguns questionamentos que são diferentes do que a gente também veio debatendo quando a gente se propôs a analisar o sul global. Né? E aí ela vem com conceitos diferentes. Na verdade, a gente já vem estudando e vendo a questão da raça, classe, e bem recentemente, nos últimos trabalhos, essa questão da colonialidade, né, como marcos importantes para a gente entender o papel dessa mulher, o papel do terceiro mundo, o papel desses diferentes feminismos, mas ela não utiliza nenhum desses conceitos, embora os textos dela tratem disso. Embora em algumas horas ela pense raça, principalmente naquele da etnografia, ela usa classe e ela considere também essa questão da colonização, mas ela não trabalha diretamente com isso. Ao invés desses conceitos, ela usa muito mais e ela analisa a situação através da cultura, em específico a questão do aspecto religioso. Então, ela vai analisar e pensar essa questão entre esses dois mundos a partir da cultura. E aí ela toca nessa temática da religião e da religião islâmica para discutir o que é esse Oriente Médio. E aí, por vir da antropologia, ela trabalha dentro dessas ideias de alteridade, entre o nós e o outro. Eu não sou especialista em antropologia, e, na verdade, durante muito tempo eu fugi da antropologia, eu acho que eu tive um preconceito muito grande com essa ciência, por ela já vir meio que de bases coloniais, né? Essa formação, não só ela, eu acho que todas as ciências do século XIX partem dessa questão da colonização do século XIX, mas ela é aquela que vai estudar os colonizados e que coloca essa questão sempre numa oposição, né? O nós e o outro, o civilizado e o bárbaro, o colonizador e o colonizado, e nessa questão ela coloca os ocidentais e os não ocidentais, o que seria o Ocidente e talvez o Oriente. Né? Mas o que é esse ocidental e esse não ocidental? Será que também não é essa questão do que a gente vem trazendo aqui, do norte e do sul? Ela não utiliza os termos de sul global e de terceiro mundo, mas não deixa de estar presente em todo o trabalho quando a gente está analisando, estudando e pensando essa diferença entre um centro e uma periferia, entre o ocidental e o não ocidental, e mais ainda,
no caso do primeiro texto dela, entre as mulheres ocidentais e secularizadas, né, que não têm religião, embora parte delas sejam cristãs, em oposição às mulheres árabes e muçulmanas, né? Eu acho que são com esses dois mundos que ela está tratando muito no texto dela. E, além disso, ela traz uma metodologia, né, que é a etnografia, e a qual ela vai se propor mais adiante a pensar se é possível ou não, dentro de que base se pode pensar numa etnografia feminista, né? E aí, etnografia é um método por excelência da antropologia, é o trabalho de campo, e é quando o antropólogo ou antropóloga, ele passa a conviver um tempo com essas comunidades que ele vai estudar. Ele passa a conviver com o outro, e ser, durante um tempo, a pertencer nesse outro. É o que um amigo meu comentou, que acho que é um termo muito pertinente, que é a ideia do pertencimento provisório. Durante um tempo, né, eu acho que nos casos dos beduínos, ela ficou 2 anos com eles, mas ela voltou e fez outros trabalhos de campo no Egito, convivendo com essa tribo, como se ela fizesse parte, como se ela estivesse lá dentro desse grupo para trabalhar. E eu acho que a antropologia, ela também traz, a partir dessa etnografia, uma questão que é muito interessante para a gente, que é a questão da objetividade e da subjetividade do pesquisador e da forma como a gente analisa, estuda e pensa esse feminismo. E é uma questão que a gente já vem debatendo há muito tempo no Marias, né? A questão dos diferentes feminismos, das diferentes formas de ser mulher, das diferentes categorias que podem ter dentro disso que a gente utiliza, e de como a gente olha para isso, né? Como a gente enxerga isso. E aí eu achei muito interessante, quando estava lendo todos os textos dela, é como a presença, como ela está muito presente nos seus escritos, né? A gente está lendo, e ela não está presente só porque ela escreve em primeira pessoa, porque muitos textos são escritos em primeira pessoa, mas é como ela vai descrevendo toda uma situação e colocando o seu ponto de vista, em que dá para perceber quem é que escreve, né? E aí tem uma parte que eu achei interessante também nessa questão da etnografia feminista, é que ela coloca lá para o final do primeiro artigo, sobre isso, que existem desses sistemas de diferença, né? Que se trabalha em antropologia, que um sistema e que pode ser visto através do sistema de diferença da raça e sistema de diferenças de gênero, né? A raça do eu e do outro, do colonizador e do colonizado, e também dentro desses grupos a questão de gênero, né? Da diferença do homem para a mulher. E aí, no texto que ela está trazendo, esse Oriente Médio, na verdade, não tem essa diferença, ela não aborda a questão da diferença entre homens e mulheres. Ela aborda muito mais a diferença entre mulheres. E que aí é interessante quando a gente pensar depois, começar a analisar isso, quanto que esse texto está tratando disso. E aí, para a aula de hoje, né, professora, para o encontro de hoje, eu selecionei 2 textos, né? 3, na verdade, na pasta, mas acho que o terceiro era demais. Mas eu acho que 2 textos eram importantes, né? Não sei se todo mundo conseguiu ler, que é esse artigo primeiro, que ela trata desses símbolos femininos utilizados na Guerra do Terror, que as mulheres muçulmanas precisam realmente de salvação, que é um artigo que foi publicado numa revista de antropologia dos Estados Unidos em 2002, ou seja, logo depois dos atentados de 11 de setembro, e aí um outro em que ela discute a questão da etnografia feminista, que eu achei muito importante para a gente pensar se é possível ter um método feminista nas ciências, né? Não necessariamente a etnografia, porque eu acho que ninguém faz esse tipo de metodologia, mas se é possível a gente começar a pensar a construção de um conhecimento, uma metodologia que seja própria feminista, que consiga trazer isso à tona, né? Aí eu acho que eu vou pontuar algumas coisas a respeito do primeiro artigo, e aí, se sobrar tempo, né, eu não quero tentar me prolongar muito, a gente discute um pouco do segundo. E aí, esse texto, ela vai... eu acho que é um texto também bem pessoal, né? Ela coloca as inquietações dela diante de muitos convites que ela teve após o atentado de 11 de setembro e a invasão do Afeganistão, sobre essa utilização de símbolos femininos na guerra ao terror, que foi a guerra propagada contra o terrorismo a partir das Torres Gêmeas, e que eu acho que é um marco, principalmente para relações internacionais. Muita coisa passou a ser estudada e trazida à tona a partir dessa guerra. E mais ainda, como esses símbolos eles passam também a ser utilizados para justificar a invasão que esteve no Afeganistão, né? E aí ela vai analisar como esses discursos, esses convites, eles têm muito apelo do recurso cultural, né? São sempre chamadas que apelam para a questão cultural da região
e que deixam de fora questões que podem ser econômicas, históricas e políticas, que podem justificar aquela situação mais do que a religião, e a cultura. É como se essas duas partes, a cultura árabe e a religião muçulmana, pudessem sozinhas justificar os regimes repressivos que tinham lá, como se eles também não fossem construções de trajetórias históricas, de situações econômicas, de jogos políticos, de dominação colonial, e também de parte da influência dos Estados Unidos na região. É como se tudo isso fosse desconsiderado para justificar esses regimes como sendo apenas islâmicos e a religião como sendo opressora. E aí ela passa a questionar um pouco isso. E aí eles foram utilizados muito nos discursos, ela traz exemplos de discursos da Laura Bush e da Cherry Blair, né, que eram as primeiras damas na época, e a Laura Bush era, não sei se estão vivos ainda, na verdade, do presidente dos Estados Unidos, né, na época da invasão, que é a Laura Bush. E aí tem a frase dela que eu achei importante, que quando a gente olha para essa fase à primeira vista, né, vem um sentimento de que, mas concorda-se com isso, não? Na verdade, praticamente existe um apoio para isso, né? Que é a luta contra o terrorismo, é também uma luta pelos direitos e dignidade das mulheres. Só que o que essa frase, ela coloca é que primeiro a gente tem que analisar outras coisas também que estão por trás disso, e um dos pontos que ela coloca, principalmente, a gente tem que analisar quem é que são os aliados dentro dessa história, né? Quem é que tá? E será que o jogo é só isso? Será que a questão é só a luta por direitos e dignidade das mulheres? Mas o que além disso precisa ser feito? Simplesmente garantir que mulheres tirem a burca e que não sejam mais obrigadas a usar a burca não significa que elas vão deixar de utilizar isso. E não significa que essa burca não tem um outro significado para elas e que não tem para a gente. E aí ela coloca que esses símbolos femininos que são utilizados, essa questão da opressão da mulher, é a questão do véu, e no caso do Afeganistão, que foi amplamente utilizada, a questão da burca, né? E eu acho que essa questão do véu, ela não é nova na história, e ela não começou e nem parou com a guerra ao terror, né? Ela já foi utilizada antes. Eu me lembro quando a gente discutiu aqui as primeiras organizações de mulheres, as organizações internacionais, tinha um texto sobre a Aliança Internacional da Mulher, em que lá no início do século XX, acho que na década de 10, na década de 20, as feministas europeias foram até o Oriente Médio para conseguir angariar o apoio de mulheres muçulmanas, né, principalmente da região da Palestina, era onde elas visitaram. E aí, para essas feministas ocidentais no início do século XX, essa questão do véu era muito importante. Elas olhavam essas mulheres, elas ficavam pensando, não, a gente precisa lutar para vocês terem direito ao voto, para vocês não precisarem mais usar véu. Mas, na verdade, a questão para aquelas palestinas, naquele início, era muito mais a constituição de um Estado nacional, a conquista de outros direitos do que a própria questão do véu. E aí ela também retoma outros exemplos online, ela coloca como essa questão do véu também foi abordada e explorada na Guerra da Argélia, e como tinham imagens de mulheres muçulmanas tirando seus véus para serem libertadas por mulheres francesas. E aí a gente também não precisa ir muito longe para pensar o véu hoje em dia. Quando teve aquelas manifestações no Irã, em 2019, acho que foi 2019, né? Contra o governo, se tinha lá a questão das mulheres islâmicas, as mulheres, na verdade, né, desafiam o regime tirando seu véu, e elas apareciam na frente da multidão com uma vara sacudindo o véu com a cabeça descoberta. E aí isso é uma questão até hoje na França também, não só na França, mas na Europa, entre se proíbe ou não proíbe a utilização do véu islâmico em lugares públicos, né? Frequentemente isso aparece como uma questão. E aí se vem uma longa discussão sobre o que é esse fetiche que se tem em cima do véu. E essa discussão como se toda a opressão se resumisse a utilizar ou não o véu. E aí isso é uma problemática muito mais ocidental do que propriamente de quem usa isso. Incomoda muito mais quem está do outro lado do que quem está frequentando isso. Tá? E aí, então, para entender essa questão da burca, é preciso entender qual que é o significado das vestimentas. O que é esse significado da burca, de onde ela está, o que surgiu, como foi, e o que ela vai fazer, o que ela vai tentar fazer nesse início. Esse início não, acho que mais pela metade. E aí vem essa questão, né? Que na verdade a burca é muito mais que uma vestimenta. Para algumas comunidades rurais, ela significa outra coisa.
E ela significa, às vezes, muito mais uma proteção, alguma forma, uma separação entre o privado e o público, uma forma dessa mulher poder se deslocar e não ficar em casa. Aí ela tem uma expressão que agora esqueci, que é muito boa, né? Desse negócio de como ela sai, como se ela trouxesse o abrigo dela junto com ela, né? E em algumas situações isso até significa modéstia. E aí ficam pensando que, passada a proibição da burca no Afeganistão, não necessariamente as mulheres tiraram o véu, tiraram essa burca. Mas a questão é, por que elas tirariam? De uma hora para outra elas deixariam de ser modestas? De uma hora para outra elas deixariam de precisar de proteção? De uma hora para outra, só porque foi tirada a proibição da burca, isso significa que outros regimes de opressão deixaram de existir? E aí, o quanto que é preciso ver como que essas roupas elas são apropriadas dentro de determinada cultura, antes de simplesmente apontar ela como sendo símbolo de opressão, né? E aí ela chama atenção que utilizar o véu, utilizar a burca, não significa falta de agência dessas mulheres. Elas não deixam de atuar, elas não deixam de buscar os seus direitos simplesmente porque elas estão usando o véu, ou porque elas estão escondidas atrás de burcas. E aí eu lembro que essa questão da burca, não sei se vocês lembram dessa questão do Afeganistão, mas teve muita polêmica, né? E aí eu lembro que teve uma sessão de reportagem, eu era do colégio, né? Eu não tinha noção nenhuma também do que era mundo árabe, do que era muçulmanos, do que era aquela região. E aí eu lembro de uma série de reportagens que a Ana Paula Padrão fez no Afeganistão logo no início, né? E as chamadas a reportagens eram sobre as mulheres de burca. E como aquilo não era opressivo. E como as mulheres eram proibidas de irem ao salão, de pintarem as unhas, de terem educação, de fazerem várias outras coisas que mulheres no mundo inteiro tinham acesso, mas elas não. E aí eu fui procurar essa reportagem para cá, eu não encontrei, mas eu encontrei uma outra, que era da Record do ano passado, em que, passado todos esses, mais de 20 anos, a questão da reportagem ainda era as mulheres usando burca no Afeganistão. Ainda era colocado nesses termos. Ou seja, o apelo era ainda cultural e religioso, e não os outros que passam, que influenciam por toda aquela decisão. E aí vem essa questão que ela coloca, né? Eu acho que antes de tudo isso, para saber ou não se as mulheres vão parar de usar burca e saber em que lado e o que a gente está discutindo, é primeiro pensar essa diferença, né? E é reconhecer essa diferença. É reconhecer que existem diferentes caminhos e que mulheres podem escolher caminhos que não necessariamente são aqueles que se julgou melhor para elas, né? E aí a primeira coisa primeira antes de qualquer coisa que tem que fazer, que não é só ela que coloca, mas acho que são muitas escritoras desse mundo árabe, é evitar generalizações, né? Primeiro, o Oriente Médio é muito complexo, não é um Oriente Médio, não é um país árabe, nem sequer todos são árabes lá dentro, e nem sequer todos são muçulmanos. E dentro da religião muçulmana, nem todos seguem a mesma vertente. E muito menos todas as mulheres e todas as comunidades adotam o mesmo tipo de vestimento. Então, é preciso parar com essa generalização que se faz diante de mulheres muçulmanas. Ou, como a Laura Bush menciona, as nossas irmãs mulheres de cobertura, né? E é preciso entender o significado que isso tem para elas e o significado que isso ocorre. Ao reconhecer essa diferença, não significa cair no relativismo cultural. Dizer que tudo é aceito, que tudo é possível e que se tem que respeitar e deixar tudo de lado. Mas é muito mais entender o que é essa diferença e aceitar a possibilidade de que se podem escolher caminhos diferentes. Que a partir do momento em que se busca uma ideia de liberdade, talvez, entender que liberdade não necessariamente é igual para todo mundo. E que na hora em que se tem isso, pode-se escolher outro caminho. E que os valores também são diferentes. Que a hora que se propõe uma ideia de justiça, existe mais do que uma justiça, né? E como que a gente trabalha, dialoga e pensa essa diferença. E aí, dentro de tudo isso, você tem que tomar um cuidado de não colocar o feminismo do lado ocidental, né? Como se feminismo fosse uma questão só ocidental. Talvez um tipo de feminismo pode ser, mas nem todos os feministas são isso. E aí a gente pode pensar essas diferentes formas de feminismo. E aí, ainda sobre essa questão da diferença, eu acho que tem uma questão que é importante que ela coloca do outro texto dela, né?
que é que ela aborda sobre a etnografia diferente, que é justamente pensar essa questão de que esse cuidado na hora da gente escrever textos feministas é que é preciso, antes de tudo, contextualizar, antes de afirmar, né? E de pensar quais são os tipos de mulheres e quais são os tipos de feminino que a gente está abordando aqui. E reconhecer que isso é diferente, né? E aí, entender que, de repente, dentro dessa, por serem mulheres, escrevendo sobre mulheres, ela tem uma longa discussão sobre o que é essa escrita feminista, essa escrita de mulher, o que é essa questão de metodologia, e aí a gente sempre associa a objetividade mais ao masculino e a subjetividade mais ao feminino. O que a gente está fazendo é mulheres escrevendo sobre mulheres. Também não significa isso de que exista uma aproximação, necessariamente, né? Que a gente vai buscar que só porque eu venho de um sistema de opressão, eu consigo entender o outro sistema de opressão. Não é isso que a gente percebe. Mas que dentro desses vários fragmentos que nós somos, dentro dessas várias partes de mulheres que nos compõem, algumas são similares. E algumas, nesse eu, podem ser o nós. Podem trazer algumas coisas. E aí o que é importante é que, no meio de toda essa diferença, a gente também consiga entender essa semelhança. Não significa discriminar a diferença, não significa achar que ela não existe, não deve existir, mas é pensar, de repente, o que une e o que é pensar. E aí, para encerrar um pouco essa discussão, acho que eu abordei muitos pontos que talvez sejam, nem todos eles dialogam, é pensar justamente o que é essa etnografia, essas etnografias feministas, né? E o que significa o que a gente está trabalhando. E aí eu acho que eu abro para discussão, para a gente poder pensar melhor sobre o que é essa realidade do sul global que a gente tanto discute aqui, o que é essa oposição entre dois mundos, e o que é essas diferenças nessas realidades, e como é que a gente trabalha com elas. Acho que era mais isso. Obrigada. Eu queria, antes de tudo, já que ninguém falou, vou aproveitar, eu queria agradecer para a Tamires, que me ajudou a fazer esse PowerPoint, que eu teria feito uma coisa muito tosca, mas que ela me ajudou a deixar as coisas muito mais organizadas, bonitas e visíveis. Então, obrigada, Tamires, pela ajuda. Gente, quem quiser fazer comentários, coloca aqui do lado, no chat, para a gente organizar. Eu vou começar falando, né? Porque, enfim, a gente gosta de falar. Cecília, primeiro, adorei essa apresentação, né? Aliás, a ajuda da Tamires também foi essencial, ficou ótimo os slides. Eu estou até preocupada de como vou ter que fazer os meus, porque eu não tenho esse talento também. Eu acho que a Tamires vai ter que me ajudar. Eu lendo o texto os dois textos, né? O segundo texto eu só consegui ler até a metade, mas o primeiro eu li todo. Foi interessante que eu revi toda a minha vida acadêmica, porque quando eu estava na graduação, eu pesquisei as mulheres iranianas, né? E isso tudo começou justamente por causa de algumas meninas que eu conheci da Arábia Saudita em Boston, quando eu fazia intercâmbio de inglês, e eu ficava muito intrigada de como elas se comportavam lá nos Estados Unidos de forma diferente. As mulheres normalmente estavam acompanhadas dos maridos, reproduziam normalmente um comportamento da Arábia Saudita, e aquelas que vinham estavam sozinhas, só com as irmãs, enfim, elas não reproduziam esse comportamento, tentavam um comportamento extremamente ocidental, né? E assim, como internacionalista, eu acho que como a maioria dos ocidentais curiosos com a religião muçulmana, isso era um tanto quanto curioso. E teve uma aula em que cada uma resolveu falar um pouco da sua cultura, e aí teve duas dessas meninas que foram falar. Uma que era que tinha ido sozinha, estava sozinha, enfim, não usava nada, e uma roupa muçulmana, e era bem crítica, falou que no Alcorão não tinha nenhuma passagem que falava sobre o uso do véu. Falei, nossa, que coisa curiosa isso, né? Porque sempre escutou isso. E começou a questionar, falando que aquilo vinha da cultura, enfim, deu boas explicações lá.
E aí, na outra aula, quando continuou falando da cultura, veio a outra menina que estava com o marido e foi falar que não, que o véu estava no Alcorão. Aí eu achei aquilo extremamente intrigante. Falei, vou fazer a monografia, vou falar sobre mulheres, enfim, aquela visão meio ocidental, né? O no caso, o Irã eu escolhi depois, mas muçulmanas. E aí, como, né, enfim, relações internacionais, a gente fala muito do relativismo cultural e tal, eu falei, mas eu queria tentar entender como é que pode acontecer a cultura, respeitando a cultura, mas saber como isso acontece, entre o respeito da cultura, mas ao mesmo tempo os direitos das mulheres e tal. Eu conversei com a minha professora na época, e a minha professora virou para mim e falou assim, olha, essa coisa que você quer fazer é a pergunta da ciência, é uma das grandes perguntas, você não vai conseguir resolver isso numa monografia. E falou assim para mim, não tem como é muito difícil você conciliar isso, porque falei, mas é que muitas vezes muitas delas querem usar o véu, né? Cheguei a comentar e tal, elas podem querer usar o véu, não sei o quê. E aí ela virou e falou assim para mim, mas tem essa opressão vem de outro lugar. Alguém falou para elas experienciarem isso. Tem um homem falando para ela não usar, blá, 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 e acabou que eu fiz uma coisa bem analisada, de uma crítica e tal, que li alguns livros sobre a questão do véu. E, enfim, e aí esses textos sempre me deixam assim, né? Em que ponto a gente está nessa questão. Mas, assim, eu acho que a questão do véu realmente é uma coisa que incomoda os ocidentais, porque para a gente parece que elas não estão se privando, né? E apesar de, obviamente, não ser uma questão central, ter outras questões muito mais relevantes, né? Acredito que seja uma forma que a gente consegue ver bem visualmente. E sim, mas como você até falou, Cecília, né? Tem outras depressões por trás disso, né? Elas não têm mais a obrigatoriedade de usar a burca, mas aí como que acontece? Você deixa de ter essa obrigatoriedade de usar a burca, mas aí você tem todo um sistema por trás de paz e tal. E aí esse mesmo questionamento, mas elas usam porque elas querem, né? Tem até uma hora que ela falou assim, estão sob os criticou porque tinha um livro sobre umas cristãs que fizeram missão lá na região, lá do lugar que ela está falando, do Afeganistão, né? E aí ela fala, estão sob os grilhões do século de opressão. E aí ela critica, né? Que não necessariamente está nessa opressão, blá, 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 blá. Aí eu fiquei pensando nisso, né? Numa das questões. A gente sempre fala que muitas vezes mulheres mesmo, assim, aqui no Brasil, não precisamos ir muito longe, falam assim, não tem opressão, não precisa do feminismo. Discuta isso muito, né? E se você for pegar outras categorias, você pode até pegar outras opressões, né? Como racismo, enfim. E também... esqueci agora o outro que eu ia falar. Mas então, enfim, fala muito também da questão do proletariado, Marx fala muito isso, que você tem essa opressão, que você vivencia ela, né? E que você não consegue, você naturaliza essa opressão, né? Uma vez que naturaliza essa opressão, você não consegue perceber ela, né? Então, aí eu acho que fica entre esses dois mundos, o que realmente é da cultura, o que realmente é uma coisa dela e o que é essa opressão que não é vista. Eu acho que fica um pouco essa coisa, tem isso e meio que, nesse texto meio que passa, assim, né? Enfim, não aborda. E uma outra coisa também tem muitas outras coisas, mas eu vou falar, senão eu vou ficar aqui eternamente, mas só falar a questão do véu, essa questão que ela falou da moda, né? Que ela faz uma comparação com a moda, que a gente tem que usar tal roupa para ir a casamento, no blá, 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 blá. Claro que a moda não deixa de ser realmente, eu acho que uma espécie de opressão em determinada forma, que você tem que seguir certos padrões, mas eu acho que é muito diferente de quando você fala do véu e do jihad, né? E cada país tem um conceito diferente do que é o jihad, o que é o véu, né? O que é a burca, não, que é sempre aquele negócio todo. Mas tem essa diferença. E eu acho bem complicado você botar isso no mesmo patamar, né? Porque, assim, uma coisa é uma obrigação estética, até mesmo as cirurgias que hoje em dia são feitas, que é uma pressão, e uma outra coisa é uma pressão muito forte dos seus pais, maridos, de você realmente não poder, enfim, ter que sempre se cobrir porque aquilo é pecado, e é todo esse discurso que vem, que aquilo ali é pecado, que você não pode mostrar os cabelos porque você vai seduzir os homens. Eu acho que tem um nível um pouco diferente, isso me incomoda um pouco.
Mas acho vários conceitos que ela trouxe muito interessantes. Tem umas outras coisas que eu quero falar, mas eu não vou ficar aqui eternamente falando. E quem quer falar, deixa eu ver, se eu for passar então para... Calma aí, deixa eu ver aqui. Sofia. Sofia, pode falar, por favor. Oi, gente. Eu trabalho com feminismo árabe muçulmano, né? E, assim, a Buluhad é uma das autoras que eu utilizo na minha dissertação de mestrado. E eu li os 3 textos, eu só tinha lido Why Muslim Women Need Saving. E, assim, algumas questões, né, que foram trazidas aqui já e algumas questões com as quais eu obrigatoriamente me deparo na minha pesquisa. Uma primeira é que, assim, eu não faço etnografia, mas o texto da Luhod sobre a etnografia feminista, ele me lembra muito de alguns questionamentos que eu acabo tendo na minha pesquisa, e acho que qualquer feminista brasileira, né, nesse momento, se coloca essas questões se for estudar outra população, que é uma coisa que nas RI a gente tende sempre a buscar um sujeito de pesquisa muito distante da gente, né? Que é assim, distante geograficamente ou mesmo culturalmente. E um texto que me ajudou muito com essa questão foi o da... Nossa, me fugiu o nome dela agora. Deixa eu só olhar aqui nas minhas referências. Mas é um texto de teoria de metodologia feminista em RI, da Brooke Akerley, isso. É um texto chamado Feminist Methodological Reflection. E é um texto que ela vai falar por que é importante para a teoria feminista ter um método próprio nas relações internacionais, né? E como também é bem relacionado ao que a Bullrod fala sobre a objetividade ali que acontece na antropologia, que acontece muito nas RI também, né? A gente tem uma dificuldade, às vezes, de legitimar o nosso trabalho nos utilizando de uma linguagem, às vezes, muito mais aberta. E, pelo menos, eu enfrento, como tendo uma pesquisa abertamente feminista, enfrento um pouco esse medo de não ter minha pesquisa levada a sério, ser encarado como uma pesquisa muito subjetiva. Mas eu acho que a Bullrod, ela fala isso muito bem, conversa muito com a Akerley nesse sentido de falar quais são as semelhanças e quais são as diferenças entre nós, que ela fala, a antropóloga, ela tem que reconhecer as semelhanças, tem que se reconhecer como mulher ali e tem que reconhecer quais as suas vivências enquanto mulher, do ponto de vista muito privilegiado, mas se colocar naquilo lá. Então, assim, é muito difícil, eu acho, a gente falar sobre a questão do véu, eu acho, assim, um pouco triste na academia a gente ficar tão presa à questão do véu, porque quando você segue tem várias muçulmanas brasileiras que têm perfis no Instagram e elas são muito acessíveis, e é muito interessante ver o que elas pensam. Isso me ajudou muito com a minha pesquisa, porque parece tão distante, mas como eu trabalho com país de maioria muçulmana, necessariamente eu vou ter que trabalhar com o islamismo. Então, entender o que as mulheres brasileiras muçulmanas pensam sobre os direitos políticos, sobre as próprias vestimentas, sobre o próprio Islã, sobre machismo e feminismo, me ajudou muito a estar mais próxima do meu tema, sem cair num orientalismo. E uma coisa que acontece muito, né, assim, no meu texto, na minha dissertação eu trabalho, né, com a invasão dos Estados Unidos no Iraque, e é uma questão, assim, que como no Afeganistão, os Estados Unidos justifica muito a questão desses direitos da mulher muçulmana, que a Luhod coloca também, mas isso sempre é feito através de um feminismo liberal, altamente orientalista, que é sempre as mulheres brancas têm que salvar as mulheres, né, não brancas. As mulheres brancas, elas supostamente atingiram um nível máximo de igualdade em seus países e temos que ir lá ensinar a elas como fazer. Então, na ocupação iraquiana, acontecem muitas iniciativas de ONGs com ajuda da ONU, né, mas principalmente ONGs internacionais, algumas ONGs suecas, algumas ONGs
amparadas pela ONU Mulheres, sempre naquele sentido de empoderamento feminino. E daí a gente tem que entrar naquilo, né? O que é empoderamento? O que é o empoderamento no seu cerne, né? Como o conceito surgiu lá nos anos 70, 80, né? O empoderamento naquela época significava ter consciência da própria opressão e se emancipar, se apropriar dessa opressão para se emancipar. E o que esse empoderamento liberal traz tanto, né, nessas ocupações no Oriente Médio quanto no próprio contexto brasileiro é um empoderamento liberal no sentido de ensinar as mulheres a empreender. Empreender num sistema que é um próprio sistema de exploração que causa que os seus países estejam sempre sob ocupação imperialista. E quando você lê esses textos, né, que a Cecília colocou uma questão muito importante ali no começo sobre o que é uma autora, né, do Sul Global, o que caracteriza esse Sul Global, né, o que caracteriza essa pesquisadora como sendo do Sul Global. A gente, desculpa, eu estou falando um monte, mas é porque faz muito parte da minha pesquisa, só queria pontuar mais isso. O que faz parte, né, de ser do Sul Global? E quando as autoras que eu trabalho mais com mulheres na minha bibliografia, todas elas árabes e, claro, todas elas formadas e atuantes em universidades, principalmente da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, e acho que isso entra numa outra discussão de onde se pode se fazer academicamente, qual liberdade que cada academia dá, porque a gente também, às vezes, enfrenta em alguns programas uma limitação, né, dos temas que podem ser trabalhados, das perspectivas teóricas e metodológicas, mas todas essas autoras com que eu trabalho, elas falam, no Oriente Médio, a questão para as feministas, feministas que são muçulmanas e feministas que não são muçulmanas, mesmo as que não são muçulmanas, elas estão em um país de maioria muçulmana. Como nós, feministas, aqui na América Latina, estamos em países de maioria católica, temos que enfrentar o conservadorismo católico de forma semelhante a que elas enfrentam o islamismo lá. Né? E principalmente para elas a questão é a que a Luhod cita também da lei de status pessoal, que é a questão de direitos, o que seria o direito da família para a gente, né? A questão de direitos no divórcio, de herdar propriedade, herdar bens, a guarda das crianças, né? A questão de viajar sem um guardião homem, né? Então, eu acho assim que quando a gente vê por esse lado, elas não estão tão preocupadas com o véu. No Oriente Médio, elas estão em países sempre sob ocupação, sempre sob crises causadas pelo Ocidente. Então, a preocupação delas, enquanto feminista, é ter um direito a uma certa autonomia em relação aos homens, né? Sempre essa figura do guardião masculino, e a preocupação de ter comida, de ter meio de sobrevivência para os seus filhos, porque existe um trabalho assim que meio transnacional das feministas árabes que vivem nos países ocidentais, que são as que acabam tendo voz para falar sobre isso, e existe a realidade das mulheres árabes que permanecem nos países porque não tem condições. Então, eu não vejo assim numa realidade tão distante, né? Eu vejo que isso de se lidar no Sul Global com o conservadorismo religioso não torna a gente tão distante. E como a Mariana tinha comentado também, a questão do hijab ou do niqab ou da burca ser tão importante, e a gente precisa olhar para cá também, né? Por que se faz tanto procedimento estético? Por que né, tem aquela máxima de que mulher não envelhece, fica loira? Tem tanta questão, assim, antes da gente olhar para as muçulmanas e falar, nossa, como ela é oprimida porque ela usa um véu, né? E tantos outros tipos de opressão estética no nosso ambiente ocidentalizado que causam adoecimento também das mulheres. Então, enfim, falei. É isso, gente. Obrigada, Sofia. Essas contribuições é super importante, muito legal que você estuda esse tema. Você trouxe, acho que, vários outros elementos aqui que foram extremamente interessantes.
Queria aproveitar e fazer um comentário sobre o que você falou também, que a Cília falou, sobre o fato dela ter nascido nos Estados Unidos, né, apesar de trabalhar a questão do sul global. Uma coisa que me pareceu um pouco nesse texto é que eu acho que, apesar de todas terem, que a gente tem lido, né, tem estudado no norte, né, o que é um fato extremamente curioso, porque você ter legitimidade, você precisa ir para o norte, né, e eu acho que isso é bem claro, é o fato de que eu acho que ela é um pouco diferente das autoras que a gente leu nesse ano. Eu acho que a gente consegue perceber uma ocidentalidade dela maior do que as outras que a gente leu esse ano. Pelo menos eu tive essa percepção ao ler o texto. Eu leio um texto e eu consegui perceber mais do que a gente discute fora desse ramo decolonial, apesar de ser extremamente decolonial. Me pareceu um pouco isso, pelo menos. Eu vou passar a palavra para a Laira agora. Estão me ouvindo bem? Tá. Eu tenho muitas questões assim com esse texto, mas também muitas questões que surgiram com o debate, assim, conforme vocês foram conversando. Eu tentei me organizar aqui nas minhas reflexões, mas eu queria começar pensando sobre esse comentário esse quase, acho que o penúltimo comentário da Sofia a respeito do que as feministas islâmicas elas estão, as que estão, né, no Oriente Médio ou as que são muçulmanas. Mas as feministas que habitam a região e têm que lidar com esse contexto da religião muçulmana ou lidar com o véu no cotidiano, como elas estão muito mais preocupadas, me pareceu, assim, foi um termo que a Sofia não usou, mas eu diria em garantir direitos sociais, políticos e econômicos do que se preocupar com direitos ou poder de escolha de questões que são consideradas culturais, de questões que são consideradas visuais. E esse ponto é muito interessante, porque eu acho que é nesse sentido que a escritora do texto ela está propondo a reflexão dela. Quando ela fala que ela ficava, né, frustrada, ela ficava preocupada com o tipo de posicionamento ou com o tipo de aliança que ela fazia. Quando ela passou a ser frequentemente solicitada a falar publicamente a respeito do uso da burca, ela traz essas preocupações, ela traz esses anseios, porque ela tem um incômodo forte em trazer explicações que são meramente culturais. E eu não me lembro do texto dela usar especificamente esses termos, né, de direitos sociais, políticos, econômicos, muitas vezes. Mas fica muito claro que é sobre isso que ela está falando. Quando ela fala que a gente precisa olhar para a questão do Oriente Médio das mulheres islâmicas de uma outra forma, a outra forma que ela não aponta nominalmente, mas me parece que é essa. Se para ela não é exatamente essa, eu acho que seria a forma mais coerente, talvez mais viável, assim. Porque é óbvio que todas essas sociedades elas estão em processos culturais distintos. Massa, isso é óbvio. Dentro do Brasil, a gente tem um monte de sociedade diferente, mesmo sendo a mesma sociedade, vivendo processos culturais distintos. Só que tem uma incrível semelhança entre todas as sociedades do mundo, que é que todas estão vivendo 3 processos, que são os processos do capitalismo, os processos da misoginia e os processos do racismo, ou da hierarquização econômica, política e estrutural através das raças. E todos esses são processos que essas sociedades estão vivendo. E óbvio que elas têm as suas especificidades culturais. Mas eu acho que quando ela também fala que ela não quer cair num relativismo cultural, eu acho que também dá para a gente interpretar por esse lado. É um outro motivo para não cair num relativismo cultural, porque cidades, mas também existem processos violentos, muito marcantes, que mudam subjetividades, que retiram direitos, que submetem as pessoas a contextos de exclusão, de ausência, de falta, de carência, que são esses 3 processos relacionados, o capitalismo, a misoginia e o racismo. O primeiro ponto que me incomodou quando eu estava lendo o texto, eu sei que é um texto curto, mas eu não acho que dá para passar um pano nesse sentido. É a forma que ela fala sobre... quando ela convida para uma reflexão sobre a burca, ela fala, nossa, por que a gente se incomoda tanto com a burca se a gente não se incomoda com as roupas que a gente precisa usar para ir para a ópera, por exemplo? Tá,
eu entendo isso. Só que do ponto de vista que ela fala, parece que as roupas que a gente precisa usar para ir para a ópera não são um problema. E a Sofia falou um pouco disso na fala dela. Parece que não é um problema as mulheres terem que estar sempre jovens nas sociedades ocidentais. Parece que não é um problema as mulheres terem que vestir um conjunto de vestimentas e normativas no Ocidente que, pasme, também são uma expressão da nossa dominação, aliás, da dominação política, econômica e social que nós sofremos. Não há dúvidas, pelo menos para mim, do que eu entendo enquanto feminista, que a necessidade de eu precisar me maquiar para ir para o trabalho é uma imposição da violência misógina, tanto quanto a necessidade de talvez usar uma burca, se é que a gente vai entender a burca enquanto uma imposição patriarcal também, porque podemos também não entender, mas se formos entender, é tanto quanto, sabe? E me incomoda a forma que ela aborda isso, porque é de uma forma extremamente relativizada do texto, que faz a gente entender que esses conjuntos de ordenamentos, de regras subentendidas no Ocidente não são problema. E eles são problema. E se a gente estivesse encarando eles com tanta seriedade, como a gente encara os problemas culturais de outras mulheres em outras partes do mundo, nós avançaríamos muito mais no nosso próprio entendimento do que é feminismo, do que é luta pelo direito das mulheres. Tem um outro ponto que passa batido no texto dela, que é que o que é a luta contra o terrorismo? O que é terrorismo? Eu acho que não dá para falar sobre terrorismo sem fazer um guarda-chuva ou uma primeira aproximação do que é esse termo, porque terrorismo é um termo em disputa. E eu sei que a frase da Laura Bush é bem estranha uma segunda olhada, mas se a gente lembrar que para Laura Bush terrorismo é sinônimo de democracia, talvez não seja tão estranho. Não é estranho pensar que democracia liberta mulheres. Não é estranho. Mas aí tá. O que é democracia? O que é democracia para Laura Bush? Também é uma outra coisa que precisa ser observada. Longe de mim falar que democracia, qualquer sistema democrático liberta mulheres. Inclusive, não é o que acontece na guerra ao terror. Mas o terrorismo é muito mais complexo do que a autora aborda, assim. Eu acho que é importante, toda vez que a gente menciona terrorismo, toda vez que a gente pensa esse termo, pensar o que é que está associado com ele, quais são as chaves e os encadeamentos. Eu tenho mais um ponto. Eu tenho só mais 2 pontos. O primeiro é sobre essa percepção muito interessante da Cecília, muito perspicaz, do que é Sul Global, do que é uma autora do Sul Global. E quando a Cecília propôs essa pergunta, ela me coube em um outro lugar, que não era de tentar entender se a autora que a gente está discutindo aqui hoje cabe no Sul Global, mas tentar entender o quanto eu mesma poderia Estragou para vocês ou só para mim? Não, parou bem na frase dela, assim, bem na hora que ela ia falar dela. Eu acho que ela caiu. Vamos passar então para a Alessandra, e depois, quando ela voltar, ela retoma. Eu tô aqui. Mas o Tá cara aí? nada, Eu Laira. não estava aí. Tá me ouvindo? Sim, pode continuar. Tá cortando. Tá cortando? Não, agora foi. Pode ir. Perdão. Eu passei a me perguntar, né? Só vou voltar um pouquinho, perdão se for repetitivo, se eu era uma autora do Sul Global. Porque se nascer no Sul Global, no Sul, né, do mundo, não é mais um fator decisivo, e eu acho que não é, porque eu tenho um monte de colegas pesquisadoras que são agentes colonizadoras, com as suas formas de pensar, com as suas formas de produzir ciência, com as suas perspectivas de mundo, que fica muito claro para mim que não é sobre onde você nasce, né? Mas talvez sobre a perspectiva que você adota. E isso essa pergunta é um convite, eu acho, para a gente se questionar se a gente tem adotado práticas de saber anticolonizatórias ou não, ou se pelo contrário, sabe? E o último ponto que eu tenho é por que, né, que a burca é o que incomoda. Se a gente for pensar no Ocidente,
tudo que é padronizado e coletivo incomoda um Ocidente que tem perspectivas cada vez mais individualizantes de mundo. Eu acho que não só, a burca se incomoda não só por ser um símbolo visual e por todas as coisas às quais ela está relacionada, né? Porque também não vamos cair nessa armadilha de falar a burca é só a burca. Não, a burca não é só a burca. A burca está relacionada com um monte de coisa. Por mais que a gente tenha que refletir sobre isso de um outro lugar, de um lugar mais cuidadoso, de um lugar melhor informado e mais preocupado. Mas eu acho que muito do incômodo com a burca vem daí. O fato de ser um símbolo tão coletivo e tão padronizante ao mesmo tempo. E uma sociedade capitalista ocidental que é cada vez mais individualizada e tem cada vez menos senso de qualquer... Laira cortou de novo. Laira? Agora eu não sei se ela saiu. Eu acho que ela caiu porque não aparece mais a carinha dela. Não aparece mais a cara dela. Alessandra, se você quiser começar, então, depois a gente retoma para a Laira. Vou pegar justo um dos pontos que ela trouxe, assim, porque eu acho interessante debater, acho que a Cecília também comentou ali no chat, mas essa questão, eu acho que como... Ela voltou? Para mim apareceu, mudou aqui. Enfim, essa questão de como tá, ela tá aqui. Laira, desculpa. Tá bem, beleza. Que é essa questão de como a Laila traz a questão do olhar dela para as mulheres ocidentais e para as roupas, né? Me pareceu, quando eu li, que era uma crítica, que era um olhar assim, olha só o que as mulheres ocidentais fazem, né? Até me lembrei da questão dos pelos, que a gente se sente muito desconfortável ao ter pelos, assim. E também eu concordo com a Laila no sentido de que é um instrumento de dominação, com certeza. Enfim, voltando, e eu acho que isso também se coloca, assim, com o controle, né? A gente está falando de controle de corpos. E eu acho que o texto da Laila traz isso, assim, quando quando se baseia, né, na guerra ao terrorismo, quando surge por conta disso, ou seja, ela está incomodada com essas discussões da guerra ao terrorismo, o que me lembra um texto da Cynthia Cockburn, que é uma autora que estuda segurança dentro das relações internacionais, e ela justamente faz uma construção sobre a militarização e de como o estupro é usado em conflitos não para atacar as mulheres, mas para atacar os homens. Então, para violentando as mulheres se ataca a honra e a masculinidade dos homens durante um conflito armado, por exemplo. E aí, enquanto eu lia esse texto, eu me lembrava, porque eu ficava assim, gente, por que a burca por que tanto anseio em cima da burca? Mas a gente está falando da burca nas mulheres, então a gente está falando também de uma dominação sobre mulheres, né? E aí temos até, inclusive, a gente pode pensar até em termos de disputas, né? Nesse caso do Talibã com, enfim, o próprio governo norte-americano, que também eu acho que acabou super veiculando isso e não por conta do próprio Talibã, mas enfim, eu acho que essa é uma das críticas da live, inclusive, né? Essa é uma das questões que eu queria trazer. A outra questão é que eu acho muito interessante como ela traz essa questão do desejo das mulheres muçulmanas, ou seja, o que as mulheres muçulmanas querem, elas desejam tirar a burca, ou elas desejam que a guerra acabe, ou elas desejam viver em paz com seu Deus, ou o que elas desejam. E eu acho que a gente vive isso bastante no feminismo mesmo, entre diversas tendências ou grupos feministas, ou inclusive individualmente, ao olhar para outras mulheres, assim. Muitas vezes a gente coloca, eu acho que ela não deveria, eu acho que ela deveria fazer isso ou aquilo de tal jeito. É um controle que a gente mesmo exerce algumas vezes, por conta também dessa construção, né, estrutural de dominação de corpos de mulheres. Eu achei isso muito interessante, porque ela questionou porque a gente não está perguntando ou questionando porque as mulheres ocidentais, ao invés de estar questionando o uso da burca, não estão questionando uma melhor distribuição da riqueza, por exemplo, porque isso não é uma preocupação. Eu achei muito pertinente essa questão. E aí, junto também, que ela coloca essa questão de que as mulheres muçulmanas, como nós, são guiadas por padrões sociais, né?
E não que eu não esteja problematizando o uso da burca, não é isso, mas eu acho que é muito interessante o modo como ela coloca isso, e que eu acho que é essa questão do relativismo que acaba sendo trazida. Eu tive uma professora de antropologia que falou assim, uma aula eu nunca mais esqueci. A gente olha de dentro da nossa casa, pela nossa janela, para o varal da vizinha, e diz, as roupas da vizinha estão sujas. E aí a gente não percebe que, na verdade, é o nosso vidro da nossa casa que está sujo e a gente não limpou. Eu acho que é um exemplo muito bom de como olhar para situações entre duas diferentes culturas e de como perceber esse outro e a diferença cultural, né? O segundo texto eu gostei muito, não conhecia. Esse primeiro texto eu conhecia, eu tinha lido na graduação, e esse segundo texto ainda não. E foi bem interessante para mim, porque eu fui captadora de recursos há algum tempo, então é bem legal ver uma etnografia dentro desse ambiente, assim, das ONGs. Então, e também é bem interessante porque discute muito com a sociologia política internacional, que é uma discussão que eu estou entrando agora mais no campo da segurança, e que tem se perguntado, né? Agora, para a tese, eu tenho perguntado, eu tenho olhado para exportação de conhecimento de segurança da América do Sul para a África Ocidental. E o meu questionamento é sobre quais são as práticas que são levadas e que voltam para esses países exportadores de segurança, e é justo isso que a Laila está se perguntando, assim, quer dizer, existe o termo direitos humanos, direitos das mulheres muçulmanas, mas o que, na verdade, é transformado em prática, e que prática é essa? E ela diz assim, não me preocupo com a implementação dos direitos das mulheres muçulmanas, não é para isso que eu estou olhando. Eu estou olhando para que tipo de prática no dia a dia advém disso, né? E eu achei isso espetacular, assim, ela vai lá, olha para uma vila na Palestina e consegue perceber que direitos das mulheres muçulmanas naquela vila é algo totalmente ligado às novelas, por exemplo, o que é muito diferente do que acontece em cidades maiores, etc., ou de como as próprias ONGs olham para esse termo no Egito. Então, acho que é isso, assim, olhar também para essa questão de financiamentos das ONGs, acho que ela traz um olhar muito crítico e, de novo, eu acho que também a gente pode olhar para o Brasil para pensar os financiamentos, os grandes doadores, porque, em geral, os grandes financiadores, né, dos Estados Unidos, especialmente, mas mesmo alguns outros que não são estadunidenses, acabam pedindo, né, implementações, avaliações enormes, assim, que não dizem respeito, muitas vezes, ao que pode ser feito em terreno, vou colocar entre aspas, assim, mas que muitas organizações acabam se adequando nas próprias pautas dos grandes doadores para conseguir o dinheiro. Em algum momento ela traz isso no texto também. Então, os direitos das mulheres acabam sendo comercializados, né, que é um dos pontos que ela traz no texto dela. Então, acho que seria isso. Vou passar para a Juliane rapidinho, depois já tomo. Oi, obrigada. Na verdade, eu queria mandar um abraço para vocês. Vou dizer boa tarde, porque eu estou na Bolívia, que é tarde ainda. E eu só queria comentar, eu não tive a oportunidade de ler os textos, porque eu estou fazendo meu trabalho de campo aqui, mas ontem eu consegui entrevistar, não foi bem uma entrevista, foi uma conversa com a Adriana Guzmán. Ela escreveu muito com a Julieta Paredes, e ela estava me falando do feminismo comunitário aqui da Bolívia, desde o movimento indígena, e uma frase que ela falou, que me chamou muito a atenção, é que está nesse diálogo aí do Sul Global, é que o que aconteceu aqui em 2019 com relação à violência, ao golpe suposto, para alguns uma narrativa de golpe de Estado na Bolívia, para outros uma fraude eleitoral, e o que ela me falou é o seguinte, que entrou bem assim em mim, foi que o mundo acadêmico não tem, a teoria não consegue abarcar o sofrimento das mulheres na rua, não, dos indígenas em geral. E claro, acho que a gente está fazendo assim nesse movimento da Marias, e nós que estamos tentando nas relações internacionais fazer um pouco mais descolonial, né? Então, acho isso muito importante. Para mim, a conversa que eu tive com ela, eu vou tentar fazer como um artigo para publicar. Foi uma conversa de umas 2h30, e ela me falou com bastante detalhes do processo aqui, também da discriminação racial, também pela questão da roupa, porque elas ocupam roupas diferentes, não são roupas ocidentais,
E então é bem difícil, até me chocou muito assim quando a sinceridade dela conversando, sabe? Então eu queria muito compartilhar com vocês isso porque eu cheguei nela através de vocês da Julieta Paredes. E através da Julieta Paredes eu consegui contato com ela e foi muito interessante ver um feminismo desde o mundo indígena, porque o mundo indígena também é muito patriarcal, são poucos espaços das mulheres. Então, eu gostei muito. Vou fazer um texto e eu vou compartilhar com vocês. Eu já vou ter que ir, porque eu estou fazendo um curso do SESC em São Paulo que se chama Multiverso da Floresta. Eles estão trazendo professores do mundo indígena para dar as aulas, inclusive antropólogos indígenas, que aí estão fazendo o contrário, estão no mundo acadêmico, tratando de ver como nós, brancos, nos comportamos e coisas assim. Está sendo um curso bem legal. E ia terminar na semana passada, mas por um problema eles vão fazer agora, já começou. Então, eu queria me despedir de vocês e foi sensacional ver vocês depois de 2 meses, que fazia 2 meses que eu não via vocês. Um abraço a todas e todos que estão presentes. Obrigada, Juliane. Legal que a gente conseguiu chegar a esse contato para você através da Paredes. Você participou no passado do nosso seminário, foi muito legal. Eu quero também aproveitar esse comentário sobre a etnografia, né? Quando eu fiz, não cheguei a fazer uma etnografia, mas eu fiz algo parecido com isso no mestrado. E realmente o trabalho de campo ele traz elementos assim incríveis e coisas que você nunca está esperando, né? E eu acho que isso é muito pouco valorizado pelas relações internacionais e em algumas outras áreas. Tive muitos professores da antropologia, isso foi muito incentivado, mas eu encontro muita resistência para conseguir fazer isso no IRI, né? Em relações internacionais, eles falam que você não consegue generalizar e tal. E aí eu acho que vem muita questão do texto, da subjetividade, da objetividade. Mas se você tenta ser muito generalista, ser muito objetivo, você acaba perdendo certos nuances, né? Que são, para mim, acho que são fundamentais quando você faz uma pesquisa de campo. Queria comentar sobre aquilo que a Laira falou, né? Sobre onde você... que não necessariamente só o lugar que você nasce diz sobre a perspectiva que você vai usar, mas, assim, eu acredito que realmente não diz, mas o seu olhar de onde você nasceu sempre tem uma influência sobre o objeto que você está olhando. Isso independentemente de toda a sua bagagem cultural vai interferir sobre como você está olhando. É claro que você pode fazer escolhas de como você vai olhar, se você vai ter um olhar mais colonizador ou menos colonizador. Mas eu acho que isso ficou bem nítido no texto dela em relação ao texto, por exemplo, da Uiron, que a gente leu no mês passado, né? Essa diferença. Ou até se você for pegar o texto da Paredes. Eu vou passar para a Cecília agora. Oi, não, é que tem a Paloma, que tá gerando uma confusão. Tá o Paloma. A Paloma tá com a Júlia, né? E aí ninguém sabe se é Paloma ou se é Júlia. Eu ia, na verdade, começar dizendo justamente isso, que eu sou Paloma, não sou Júlia. Entrou com outro login aqui, enfim. Mas, na verdade, eu queria fazer uma pergunta depois, né? E antes fazer uma reflexão mais do ponto de vista educacional, que seria mais a minha área de atuação, né? E a Cecília separou ali, eu queria ler e a partir disso refletir com vocês e depois, se der tempo, fazer uma pergunta. Ela separou um trechinho que eu tinha separado também, que me chama a atenção, que diz assim, ó, por causa de dos nossos recentes ganhos militares em boa parte do Afeganistão, as mulheres não mais estão aprisionadas em suas casas. Elas podem ouvir música e ensinar suas filhas sem medo de punição. A luta contra o terrorismo é também uma luta pelos direitos e dignidade das mulheres. E aí, tipo, do ponto de vista educativo, o fazer pedagógico, o grande sentido, a grande tarefa é humanizar, né? E as tentativas metodológicas e os movimentos nessa direção buscam justamente isso, né? Mas se a gente considera a humanização, a gente também, isso implica em a gente perceber e reconhecer a desumanização também, né? Então, a desumanização, uma das faces dela é o currículo. Nós temos um currículo
eurocentrado, que reúne um patrimônio cultural de conhecimentos supervalorizados, né? Em contrapartida, a gente tem leis como a 10.639, que implementa a obrigatoriedade de culturas de matriz afro, né, e a história africana na escola, mas entre essa lei, né, e a sua aplicação prática, existe um grande abismo ainda, né? Então, é mais uma categoria discursiva do que propriamente uma realidade concreta, né? Visível, né? Todos os professores com os quais eu trabalho, quem trabalha essas coisas ou é uma pessoa de matriz indígena ou é um negro. Não existe essa realidade na escola. Então, quando tu diz ali que os direitos, lutar contra o terrorismo é lutar contra os direitos, é a favor dos direitos das mulheres, na verdade, é basicamente isso, né? Tu cria um mecanismo que blinda os reais interesses, né? E a escola seria esse aparelho ideológico, né, que perpetua um tipo de pensamento, um conjunto de posturas sociais, né, assim como o imperialismo norte-americano, né? Basicamente essa analogia que eu queria trazer. E aí as mulheres seriam como nós, né, negros e oriundos dos povos originários, que supostamente estaríamos sendo contemplados numa escola e num estado laico, num país democrático, né? Acho que era isso. E a pergunta que eu queria fazer para a Cecília, ela colocou ali cuidado, né, com a generalização em relação às mulheres muçulmanas, né? E, tipo, a generalização, ela pressupõe um ponto de vista majoritário. Inclusive, a partir disso, existe a premissa de que todos foram ouvidos, mas nem todos foram contemplados, estabelecendo um aspecto mais político, né? Tu acha que dá para superar isso, assim? Não sei. A gente acha que são muitas coisas, né? E essa questão da generalização também ela é uma questão que me deixa muito inquieta, sabe? Porque a ideia de que, ao mesmo tempo que não dá para generalizar, é possível também não generalizar, né? E aí, quando eu estava lendo, eu fui ler também depois uma outra pensadora argelina, né? Para entender, de repente, como é que é essa questão de quem é uma pensadora mesmo do Oriente Médio, se coloca alguns pontos diferentes da Laila. E aí, quando estava lendo, a primeira observação do texto dela foi: não generaliza mulheres do Oriente Médio. Não torna todas elas iguais quando tem muita diferença. E aí eu fico pensando nisso e analisando a América Latina, né? E aí eu pensei que, às vezes, na América Latina a gente busca justamente uma identidade, né? Mais do que nos transformar em várias mulheres latino-americanas, a gente busca também, de repente, dentro disso, nos identificar como latino-americanas. E eu acho que foi a Lélia que trouxe essa questão de afro-ladina, né? De como, de repente, espalhado por todo esse continente, a gente consegue encontrar a nossa semelhança, né? E não fragmentar tudo, não tornar cada uma diferente das outras. E aí eu fico muito pensando nisso, né? O quanto que a gente torna tudo muito diferente, mas que dentro desse diferente não tem alguma coisa que nos une, sabe? Se, de repente, dentro de todas essas mulheres latino-americanas não existe uma questão, que pode ser essa questão até da própria dominação, que não nos torna muito parecidas e semelhantes ao ponto de a gente lutar pela mesma causa. E aí eu fico pensando se isso também não pode acontecer, não acontece, não tem outra gente que está pensando isso para a questão de mulheres do Oriente Médio, que, como levantaram muito bem, são regiões que está toda hora passando por dominação, né? É uma região que sempre se corre esse risco e que está há mais de 100 anos com essa dificuldade. E aí eu não sei, essa questão da generalização, eu acho que tu colocou foi muito importante, essa questão do majoritário, né? De que, de repente, nem todos que são escutados aparecem dentro disso, né? Ou têm a mesma voz. Ô, Cecília, eu digo isso porque a categoria discursiva que inclui a generalização, ela é uma realidade histórica e uma viabilidade ontológica. Então, superar isso, eu não sei se é um tanto quanto utópico ou se criam movimentos que reduzam, perdão,
Talvez porque, na verdade, isso que foi falado em relação à generalização é verificável, entendeu? O meu ponto. Uhum. É bem difícil, eu realmente não sei. Toda vez que eu paro nessa questão, para não generalizar e para individualizar, eu fico muito perdida, né? Eu fico, às vezes, pensando como é que a gente faz isso, como é que a gente individualiza e generaliza ao mesmo tempo, sabe? Para não deixar que as diferenças não apareçam, mas também não deixar que as semelhanças sejam apagadas. E aí eu acho que um ponto que você tocou também que eu acho muito importante, né? Eu e tu somos professoras, né? Falo muito bem. E aí eu fico pensando nessa questão da educação, né? E o que é? E aí nos currículos eles mudaram, e eu vejo que eles mudaram muito, eu vejo que o livro didático mudou, mas isso não quer dizer, em momento algum, que a prática pedagógica tenha mudado. E aí essa questão do Islã, ela aparece no currículo e aparece nos livros didáticos. Toda vez que eu vou trabalhar com o 7º ano, tem lá islamismo. E é um conteúdo que eu amo trabalhar e que os alunos adoram, sabe? Porque quando tu quebra essa lógica ocidental e cristã que a gente vive, e é quando se passa a ter noção de outros tipos de religião, e o quanto que elas são diferentes, assim, mas ao mesmo tempo que elas são diferentes, o quanto que elas tratam da mesma coisa. Um Deus com nome diferente, um profeta com outro nome, um calendário próprio que surge a partir de um fato religioso, e assim vai indo. E aí, essa questão do preconceito, eu lembro quando eu comecei a dar aula, e pedia o que as crianças lembravam né, de Islã, de muçulmano, era sempre bomba. Né? Sempre bomba, véu e terrorismo. E era muito difícil quebrar essa associação, porque é o que a gente vê o tempo todo. Quando eu fui procurar sobre a questão de mulheres afegãs, procurando uma reportagem de 2011, eu me deparo com uma reportagem de 2018, 2019, com a mesma abordagem, sabe? Utilizando de novo os mesmos símbolos, utilizando de novo a mesma opressão, e não conseguindo ir além disso. E aí o que eu acho que ficou para mim mais marcado nesse texto da Laila é como ela toca nessas questões, mas não necessariamente ela te entrega isso de bandeja, ela te leva também a chegar a essas conclusões, a chegar ao ponto de que, por que está errado só dizer que a burca é o problema? Por que é difícil dizer que só a religião é problemática? Sendo que tem muitos outros aspectos que não foram levados em consideração para colocar aquilo. Não é a religião islâmica que faz um governo repressivo, mas foram muitos outros fatores, o capitalismo, como a Lara colocou, dentro disso tem a questão da misoginia, tem vários outros, e o pano de fundo são esses direitos que levam e que constituíram e estabeleceram aquela situação de opressão e que colocam a mulher como oprimida embaixo de uma burca. E que o simples fato de tu permitir tirar a burca não alivia a situação. E aí a frase que mais ficou para mim também nesse texto, ela diz, mas por que as mulheres deixariam de ser modestas de uma hora para outra? Porque uma das representações que ela colocou ali é justamente por que elas deixariam de ter essa proteção? Né? Só porque foi colocado como isso. E aí essas campanhas que a gente vê em relação aos direitos de mulheres, eles são muito superficiais. Eles garantem eles fazem uma parte, mas eles não garantem a eficácia deles, não garantem a eficiência. E aí é isso que eu venho me questionando muito, assim, né? Sobre como às vezes a gente defende pontos muito pequenos e a gente esquece todo o outro e todos os outros sistemas de opressão que levam àquela questão. Né? E eu acho que foi isso. Antes eu já tinha falado demais, né, na apresentação, mas eu acho que são muitos pontos importantes que tem, né? Que às vezes parecem que são pequenos nos textos, mas que se tornam muito grandes quando a gente para pensar. E aí eu acho que algumas coisas também foram trazidas aqui, né? Que é essa questão também da vestimenta, que a Laira colocou, né? Eu tive a sensação que ela questiona também essa questão da vestimenta ocidental. E aí sempre se coloca também muito num dualismo, né? Ah, tá, mas a gente questiona o véu, mas não questiona os shorts curtos, a obrigatoriedade de shorts curtos. Como se fosse só uma questão de vestimenta, sabe? E aí como se também, se a gente dissesse e permitisse essa questão do short, não permitisse que as mulheres, não permitir, mas só colocar os shorts curtos, esquecesse de que, bom, mas tem vezes que um shorts curto é ótimo no verão. E que a questão não é a vestimenta que tu tá usando. Não é se tu tá colocando salto alto ou não. Porque o salto alto, por mais confortável, tem algumas mulheres que gostam que deixa o teu andar bonito, dependendo. Mas é a questão de ter que fazer aquilo com outro peso. E com outras circunstâncias. E de tu não se sentir segura se fizer ou se não fizer aquilo.
como se tu deixasse de... Como se usar um shorts curto representasse muito mais uma ameaça de poder ser abusada, estuprada e cantada na rua, do que simplesmente tu usar um shorts curto porque você quer se refrescar. E essa questão da vestimenta, eu acho que ela é, sim, importante, e no texto fica claro o quanto que a gente precisa colocar isso dentro do sistema de representação de suas próprias comunidades. Né? Eu acho que é um pouquinho mais isso que eu tinha para colocar, assim. Acho que eu preciso pensar muito mais sobre essa questão. Eu acho que se precisa pensar muito mais sobre o que é a religião, e aí aqui eu não coloco só a religião islâmica, que é aquela que mais aparece quando a gente pensa em religião, mas eu coloco também a religião cristã, que é um ponto muito sensível aqui no Brasil, assim, que essa questão também da vestimenta, ela é uma vestimenta presença tanto na igreja evangélica, tanto na igreja católica, como a Tamires colocou, tanto quanto na religião judaica, e que ela vai ficar presente quando a gente pensa nela para o muçulmano, a gente tem que pensar também ela para as outras religiões. E aí eu fico pensando, e aí tem uma outra questão também que eu me pergunto muito, né? Que se bate muito na religião. Mas, e se tirar a religião, fica o quê? O que tu coloca no lugar dela? E quando a gente sempre menciona e aí coloca, não, porque a igreja católica faz não sei o quê, os evangélicos do Brasil tem toda essa questão. Mas, e aí tira a religião e entra o quê? Coloca-se o quê e se pensa o quê nisso? Então, quando a gente lida com crenças, a gente tem que tomar uma série de cuidados também, sobre qual é essa área que a gente está entrando e o que a gente está propondo fazer com isso. Eu acho que era mais isso que eu tinha para falar. Depois, talvez, se precisar, ou se tiver tempo, abordo outros temas. Posso falar uma coisa rapidinho? Uhum. Só para fazer um link com o que tu trouxe. A ideia da escola ser um aparelho que propaga determinadas posturas. Uma vez as gurias do 6º ano foram de shorts e a diretora mandou elas para casa e avisou as mães delas que elas não deveriam vir vestidas desse modo. E aí eu questionei isso. Por que elas deveriam ir para casa? Nós não deveríamos, de repente, conversar, inclusive, com os meninos sobre esse assunto? Existem inúmeros tabus na escola e ela sendo um grande instrumento, uma grande ferramenta para educar, para a diversidade, com a diversidade, acaba muitas vezes suprimindo por conta também de uma mentalidade mais conservadora. Então, essa mudança de paradigma é uma tarefa para anos, assim. Cecília, eu queria comentar sobre o que você falou, essa questão do que ficaria no lugar da religião, né? Eu acho que isso vai muito de encontro com a cultura, né? Até porque a religião é muito conectada com a cultura. Se você for pegar a mesma religião dos muçulmanos, né? Você vai ver que existe... É muito diferente o Islã no Irã, na Arábia Saudita, no Egito e na Guiné-Bissau, por exemplo, né? Você tem uma diferença. E aí você fala como que vai ficar no lugar. Isso me lembra quando eu fiz de novo, eu estava estudando lá o Irã, que eu fui tentar entender, enfim, a religião e tal. E muitas das coisas que eu pesquisei e encontrei é que muitas das práticas que eram utilizadas e faladas que eram do Islã, na realidade, eram práticas pré-islâmicas, antes do Islã, faziam parte da cultura, e que o Islã, depois de um tempo, pegou elas e começou a justificar através do próprio Alcorão, né? Inclusive, existe um debate que o próprio Muhammad teria melhorado muito a situação das mulheres frente ao que era no período pré-islâmico, né? Mas que ao longo do tempo depois, muitas das práticas foram retomadas, enfim, reconfiguradas de acordo com o que se queria dizer, inclusive essas interpretações, que, enfim, isso acontece com todas as religiões, na Bíblia e tal, é colocada de acordo com a sua linha e varia, enfim, de região para região. Mas pegando esse gancho de falar enfim, de cultura, de religião, né, eu fico perguntando essa própria questão do véu, né, que, enfim, que é muito emblemático, que tem muito a ver também com a nossa experiência, né? Muitas mulheres, essas mulheres, por exemplo, que eu estava comentando, que foram morar lá em Boston, eu não acredito que elas deixaram de ser muçulmanas, né? Mas talvez pela experiência de conviver com outras mulheres que não usavam véu, resolveram deixar de usar o véu, ou porque quiseram deixar véu, ou talvez pela própria pressão de se sentir diferente, né? A gente não sabe também o que se passa ali, a própria pressão de se sentir diferente, parou de usar o véu. Inclusive, essa questão do véu também foi uma coisa que me chamou a atenção quando eu tinha uma refugiada que chegou quando trabalhava na Caritas em 2014, que ela era afegã,
e eu encontrei com ela 2 anos depois aí na Cádiz novamente, ela também havia retirado o véu. Então, eu acho que muitas vezes o ambiente influencia nessa experiência, né, da vestimenta, né, independentemente de ser véu ou não, né? Eu falo até de roupas curtas, quando você usa muito roupa comprida, você vai usar uma roupa curta, eu já tive essa experiência, eu usar roupa curta aqui no Rio e a gente já usa roupa curta, né? Quando eu vim em lugar frio, você usava roupa de frio. Quando eu fui botar uma camiseta, eu achei esquisito. Tem um pouco isso. Inclusive, uma fala do véu, uma autora que eu li, ela fala que ela tive que usar há muito tempo, e quando ela foi no Irã, era sempre um véu preto. Quando ela foi para a Turquia, ela achou super estranho as pessoas, ela tirar o véu foi uma coisa estranha, e as pessoas estarem com véus coloridos. Então, acho que tem muito essa coisa da cultura. E essa questão do véu também me lembrou muito a França, que proibiu o véu, né? E aí você cria um outro problema. Quando você proíbe o uso do véu, você acaba violando mais os direitos ainda dessas mulheres, porque elas não podem, muitas vezes, ir para a escola, elas não podem sair, porque muitas vezes o marido ou o familiar proíbe ela de fazer isso, e muitas vezes elas não se sentem confortáveis, que foi assim que elas sempre viveram, né? Então, essa é uma questão que acontece na França, e como ela pontuou no texto, isso aconteceu no Irã, né? E também ela falou em outro lugar, quando saiu o Talibã, eles obrigaram ou não o uso do véu. Isso também é extremamente complicado, porque quando você faz uma obrigação, você entra nesse chacoalho cultural. E a questão da religião, eu lembrei muito das congolesas, porque as religiões pentecostais são muito fortes ali naquela região do Congo, e elas começam a questionar a própria cultura de lá e julgar as pessoas que não são pentecostais, cristãos, enfim, com as práticas que eram da região, né? Que eram das etnias, enfim. E aí eles têm um olhar muito duro sobre como são essas pessoas, sobre como vivem as outras pessoas da própria nacionalidade. Foi uma coisa que eu observei nas entrevistas que eu fiz, né, que elas falam da poligamia, que é uma coisa que é uma prática muito frequente, né, enfim, no Congo, e elas falam, olha, mas isso não é legal e tal, não sei o quê, e sempre com argumentos extremamente cristãos e em todo o discurso, inclusive de vestimenta também, como, né, tem essa coisa de coberta, tem tudo a ver com essa colonização pela religião, que é muito presente. Se a gente for até ler o Leis da Chimamanda, a gente vê isso, né? Como as religiões têm esse impacto. Mas eu, assim, falando que você falou, o que vem antes, eu acho que é a cultura. Eu acho que sempre tem alguém ali tentando oprimir, de certa forma, e ter o poder e ditar o que deve ser usado e o que não deve ser usado. E aí, enfim, eu acho que era esse ponto que eu queria trazer. Mas uma das coisas que você falou que eu, assim, concordo plenamente, que eu acho que o mais interessante é que ela botou essas questões, falou que são secundárias e as outras questões que vão além disso, né? Quais são os outros problemas, né? Só mais uma coisa a falar rapidinho, que a Alessandra comentou sobre a questão do conflito armado, né? Da violência sexual. Tem um livro, depois eu vou escrever o nome, que a autora ela tenta desconstruir um pouco isso. Ela fala que, na realidade, isso é muito utilizado falam que é usado como uma ferramenta o estupro é usado como uma ferramenta de guerra, mas que, na realidade, muitas vezes é a própria situação da guerra, de anomalia, que propicia isso acontecer, porque isso não acontece só pelos grupos rebeldes contra a população, ou então sobre o Estado contra a população, mas também das próprias ONGs da ONU, dos funcionários de lá, que dentro daquele ambiente se sentem livres para fazer aquilo e propagam isso. E a própria impunidade. Então, um exemplo que ela utiliza também, que é do Congo, ela fala que em outras regiões do Congo que não estavam em conflito, os números de estupro eram até maiores do que em regiões de conflito. Depois, se quiser, eu mostro essa autora. Eu achei super interessante essa visão dela, desse livro. E agora eu vou dar continuidade aqui à lista, vou passar para a Gabriela. Oi, gente. Boa noite. Estava tentando organizar minhas ideias aqui. Enfim, quero agradecer, né, a Cecília e as Marias, né, por esse espaço. Eu não tinha nenhum contato minimamente profundo com essa questão do feminismo islâmico, né? Daí, inclusive, a Cecília levantou se a gente pode pensar nos textos da Lila ou Laila, não sei, como sendo um feminismo islâmico, né? Mas, enfim,
Eu acho que essa questão sobre universalizar ou não as questões das mulheres, né? Eu acho que é uma das questões-chave que a Laila coloca é de não culturalizar a violência de gênero, né? Porque essa visão do senso comum sobre as mulheres muçulmanas é sempre vinculando o uso do véu ou as práticas dentro de suas comunidades com a violência de gênero, né? E, inclusive, ela fala sobre os crimes de honra, né? Que, na verdade, não sei se eu posso dizer que é um eufemismo para feminicídio. Eu acho que essa questão da violência é uma das coisas que, de maneira nenhuma, a gente pode culturalizar, né? Flexibilizar. Inclusive, foi uma questão no meu pré-projeto que eu lembrei, que assim que fui fazer a entrevista para entrar no mestrado, meu projeto era sobre atuação de mulheres zapatistas no Exército de Liberação Nacional. E daí eram 3 homens me entrevistando, né? E um deles me perguntou, eu acho que no meu projeto tinha, de alguma forma, abordava, né, essa questão de como, claro, é uma questão chave, sobre como as mulheres lutaram, né, para mudar as relações de gênero dentro de suas comunidades. E ele me perguntou, mas e se essa prática é uma prática comum dentro das comunidades zapatistas, né? Essa violência é uma prática comum. Daí eu fiquei, tipo, em choque, assim, porque violência é uma das coisas que a gente não pode de nenhuma maneira culturalizar, né? Enfim, eu lembrei disso. Daí, eu penso que nesse sentido é necessária uma generalização, né? Falar que todas as mulheres, pelas questões estruturais que atravessam o mundo como um todo, sofrem diferentes graus com a violência de gênero, né? E pensar como grande parte da violência também, ela coloca sobre a questão das mulheres palestinas, como essa violência contra elas é perpetrada por soldados israelenses também em ambientes de conflito, né? E pensando também na violência contra a mulher como algo multidimensional, que pode acontecer nas famílias, no espaço privado, mas também no espaço público. E eu lembrei também de um texto muito interessante da Rita Segato, que é uma antropóloga argentina, né? Que ela vai falar que tem alguns dados sobre a América Latina que falam, em certos ambientes, eu acho que ela cita o caso da Colômbia, o feminicídio é mais comum em ambientes de conflito do que nas próprias casas, né? No próprio espaço privado. Então, eu acho que é necessária nessa generalização, tendo em vista a violência que nos atravessa, né? Como mulheres, e essa questão da multidimensionalidade da violência, né, que a Laila coloca quando pensa as mulheres palestinas. É isso. Obrigada. Sou eu, né? Oi, gente. Bom, eu fiquei Estava falando com a Cecília, inclusive, que na disciplina que eu sou monitora, a gente falou um pouco de feminismos islâmicos, e para além da Lugod, a gente leu também outras autoras que eu acho que podem trazer contribuições bem interessantes para esse debate. Na verdade, eu acho que tudo, de alguma forma, faz a gente sair um pouco, né, da nossa caixinha e da nossa zona de conforto, por mais que a gente, no geral, se considere, né, feministas progressistas. Eu acho que a gente ainda, querendo ou não, está numa bolha, né, do que a gente lê, com quem a gente dialoga. Então, eu acho essas leituras, assim, bem importantes, e acho que fazem a gente refletir e deixar a gente até, às vezes, meio constrangido, assim, né, com as coisas que a gente fala, o que a gente defende, enfim. E aí eu queria trazer, e aí acho que foi essa autora que a gente já leu no Marias, né, Cecília? Que é a Zahra Ali
foi essa que a gente leu? Em algum momento, alguns anos, que também é professora numa universidade no norte global, né, nos Estados Unidos. Eu acho que ela é de origem iraquiana, se eu não me engano. E eu acho que quando a Lugod traz essa questão de as mulheres muçulmanas precisam ser salvas, e ao mesmo tempo ser salvas e serem salvas por um feminismo ocidental, né? Então, como se elas também não tivessem essa autonomia de desenvolver suas vertentes feministas diversas, né? E mesmo quando a gente fala de feminismo islâmico, também são feminismos islâmicos, né? E aí eu acho que a Zahra ali, ela traz essa construção de um feminismo, e isso é uma abordagem, né, dela, que é muito conectada mesmo à religião. O que para a gente, essa discussão, né, de religiões serem patriarcais ou religiões sempre serem contrárias à questão de gênero, no geral, serem opressoras, né, às mulheres, às religiões, e ela tenta desconstruir um pouco isso. E para mim foi, quando eu li a Zahra ali, eu acho que ela também me tirou um pouco, assim, né, da caixinha de achar que é inconcebível, né, a gente ter uma crença religiosa muito ferrenha e mesmo assim também ser feminista e garantir os direitos das mulheres e ter uma outra interpretação, né, do que significa a religião e como a religião também pode ser libertadora, né, porque, enfim, eu não sou religiosa, então para mim eu acho que foi muito interessante. E aí eu acho que também ela traz algumas coisas de que a gente normalmente também não escuta falar tanto, ou a gente não aborda tanto, que para ela também há um movimento transnacional islâmico, das feministas islâmicas, né, na região do Oriente Médio. E a gente fala tanto, né, do transnacionalismo do feminismo latino-americano, mas a gente também não para pensar que existem esses movimentos também, e que as mulheres muçulmanas também estão se mobilizando para defender os seus direitos a partir, né, dos seus lugares, das suas culturas, do seu lugar de fala. E aí eu acho muito interessante como essa questão do feminismo islâmico é tentar mostrar que existe sim um discurso feminista dentro do Islã, e que é possível reinterpretar o Alcorão e os escritos islâmicos a partir de uma ótica feminista, e que, na verdade, essa opressão contra as mulheres, né, na religião islâmica, ela é atribuída, né, ao Alcorão, ela é justificada porque está escrito ou não está escrito, não sei, mas que, na verdade, essa interpretação já é uma interpretação sexista feita pelos homens. Então, o que elas estão propondo é que seja agora a vez das mulheres usarem, né, esses escritos religiosos e interpretar, na verdade, usar a religião como uma forma de garantir direitos para as mulheres e como uma forma de promover a igualdade entre homens e mulheres. Para ela, na verdade, a religião é muito empoderadora. E aí eu achei isso, na verdade, muito interessante, e também é isso, mostrando que ela também bate de frente com outras pesquisadoras e pensadoras feministas do Oriente Médio, que, na verdade, estão olhando para a cara dela e falando, para a gente, feminismo islâmico não as mulheres do Oriente Médio não são todas muçulmanas, e a gente não pode falar que existe um feminismo muçulmano, porque não representa todas as mulheres do Oriente Médio, e para muitas que são, né, que têm uma ideologia secular, a religião realmente é incompatível. Então, como a gente consegue também pensar nessa diversidade, né, que existe, e pensar que o que está acontecendo aqui também pode estar acontecendo lá de outras formas, né, e que eu acho que é muito disso, né, a gente sempre usa, quando a gente pensa em feminismo islâmico, a gente só fica, né, pensando no véu. E eu acho que tem uma discussão por trás, ligada à religião, que é muito interessante e que precisa ser, né, melhor abordada, né? E que é isso, a gente não... Acho que a questão de salvar é também a gente pensar que que existe resistência por parte das mulheres muçulmanas e sempre existiu, né? Então não é de hoje que elas estão lá se mobilizando para garantir mais direitos, e que realmente acho que existe muita coisa sendo produzida lá, epistemologicamente falando, e como é que a gente consegue ter acesso a isso? Todas as mulheres que eu li para essa disciplina que eu sou monitora, para falar de feminismo islâmico, todas estão atuando desde países do norte global, em universidades canadenses, norte-americanas,
Então, e é por isso que a gente consegue ouvir falar delas, né? A gente consegue ter esse acesso ao que elas escrevem, provavelmente em revistas, né, também mais importantes, né, de circulação mais que chega, né, pra gente. Então, como é que a gente também consegue escutar o que está sendo produzido lá, né? Enfim, é um pouco isso, gente, que eu queria trazer de contribuição. Obrigada, Kelly. Eu acho que essa questão da agência realmente é fundamental, né? A agência que elas têm, ela chega a falar, a autora ali, ela chega a falar isso. Vou passar para a Giovana. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Queria agradecer os comentários anteriormente também, porque todos foram maravilhosos mesmo. Mas eu, particularmente, quando eu li o texto, eu ainda faço graduação, né? Então eu pensei muito como levar as coisas do texto para o pensamento de relações internacionais, para o pensamento de direitos humanos ainda, né, que eu estou estudando. Então, para mim, esse texto traz uma grande questão de relações internacionais, que é pensar como os internacionalistas podem agir no local e como os cientistas sociais devem agir no internacional e ter essa troca de conhecimento para que para que nessas questões de intervenção, relativismo cultural, proibição do véu, haja um ponto, que quando você lê pela primeira vez, parece que esse ponto é um ponto de equilíbrio entre o direito humano universalista e essa antropologia de reconhecimento da tradição cultural, né? Mas eu ainda acho que não pode ser nem tão no céu, nem tão na terra. Então, agora eu queria até dividir com vocês esse meu pensamento de que talvez não seja um ponto de equilíbrio mais, mas uma nova perspectiva, né, de autonomia desses povos, autonomia dessas mulheres e principalmente de solidariedade entre esses diferentes contextos, perspectivas e vidas. Então, era bem breve, mas esse comentário mesmo que eu gostaria de fazer para trazer para a teoria do que a gente faz, do que a gente estuda, esse texto também. E é isso, muito, muito bom nosso encontro de hoje. Obrigada, Giovana. Passar para a Cecília de novo, então, para ela encerrar. Bom, eu acho que foi uma discussão bem interessante e que novamente chama a nossa atenção que a gente precisa estudar mais. E a gente precisa estudar mais outras realidades, outros costumes e outros hábitos, né? Antes de ficar falando deles o tempo todo, assim, porque a gente acha que sabe alguma coisa, mas na verdade ela é muito mais complexa do que parece. Essa questão da religião e da não religião nessa região tão tumultuada que é hoje, ela é muito mais difícil do que parece, né? Do que a gente acha que vai resolver só discutindo o véu. E aí, para finalizar, eu queria voltar nos dois primeiros pontos que eu trouxe nessa apresentação. Primeira questão do sul global, do que são pensadoras ou não do sul global, eu acho uma questão que não vai se encerrar e que ela merece ser trazida e questionada a todo encontro, e que eu acho que, por mais que a Laila não tenha nascido no sul global, que muitas delas tenham estudado em universidades americanas e formado, eu acho que tem alguma coisa que distingue um pensamento de quem está falando nisso. Não sei se é a vivência, não sei se é a tradição familiar, não sei se é o conhecimento que vem, mas eu acho que passar por uma experiência no sul global, não só como uma pesquisadora, mas como alguém que vivencia isso, faz diferença para a maneira como a gente interpreta essa realidade. Eu não sei direito o que é, eu não sei se isso pode ser adquirido de alguma forma, mas eu acho que a vivência, a experiência dentro dessas realidades complexas, essas realidades desiguais e essas realidades de dominação e de colonialismo, elas têm um peso. E elas influenciam a maneira como a gente enxerga isso. E aí, depois também, para encerrar essa questão da metodologia. Eu acho que eu tenho alguns problemas em relação às pesquisas em relações internacionais, a metodologia das relações internacionais, porque elas me parecem, às vezes, muito distantes do objeto que estuda. Então, a gente pode estudar qualquer parte do mundo, mas, ao mesmo tempo, a gente não está em qualquer parte do mundo. E aí, a gente tem algumas limitações. Não quer dizer, em momento algum, que a gente não possa fazer esse tipo de pesquisa, mas ela é diferente de quem vive lá e de quem faz essas pesquisas. E aí, essa etnografia, que é um método que realmente tu convive lá, eu não sei se é um caminho, eu não sei se ele é melhor, mas que ele também traz algumas questões, né? Que é a vivência nessa comunidade. E a experiência que nos permite analisar e pensar e complexificar melhor o nosso objeto. E aí, o quanto que a gente consegue, só via documentos,
absorver essa realidade. E é uma questão que não é só de RI. Se for pensar em história também é difícil, né? Porque em história a gente tem essa questão do tempo, né? Não pode voltar no passado para viver aquela realidade. A gente tem que se conformar com o que fica. Mas como é difícil trazer realidades que a gente não vive para um texto e para um relatório de pesquisa que vai ser uma tese, que vai ser uma dissertação, que vai ser um TCC, que vai ser um artigo, que vai ser um livro, né? Que é nada mais isso do que um relatório final dessa nossa pesquisa. O quanto que a gente consegue descrever um objeto sem estar próximo a ele. E às vezes também o quanto está próximo desse objeto também pode ser um empecilho, né? E aí eu acho que a gente pode começar a pensar melhor em como se faz pesquisa e como se produz conhecimento histórico não, científico. Acho que era mais isso, gente. Obrigada pelas discussões, obrigada pelas contribuições e obrigada pelos elogios também. E aí, a princípio, a gente não tem, só um recados gerais do grupo, a princípio a gente não tem encontro em julho, estamos de férias, todas nós, vamos aproveitar, seguimos o calendário escolar, e aí a gente retoma em agosto, tá bom? E aí, lembrando também que em setembro teremos nosso seminário, né? O segundo semestre vai ser agitado por Maria, a gente tem vários outros planejamentos, e a gente vai se falando por aí. Novembro. Setembro não, novembro. Certo? Então, boas férias para vocês. Estamos de licença agora. Beijos e até agosto. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada aí. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.